Oi, pessoal. Estou aqui falando com vocês do Macancast. É o meu podcast e eu tenho hoje um convidado muito ilustre aqui, o Luiz, e eu quero que vocês sigam para vocês entenderem um pouco sobre mim, um pouco sobre o Luiz. Nós vamos fazer um bate-papo aqui bem legal, bem descontraído. Né, Luiz? Isso mesmo, obrigado aí pelo convite. Eu fico honrada. Eu espero que a gente consiga aí desenrolar bastante os temas aí, que pelo que a gente estava conversando antes, tem muita coisa em comum, né? Com certeza. Que a gente estuda e pesquisa, e eu acho que a gente vai poder ajudar muita gente com o conteúdo que vai trazer hoje aí. Concordo. Então, para começar, eu quero até me apresentar um pouco para o Luiz aqui, que eu convidei porque eu gostei muito do conteúdo, gostei muito do que você fala nas suas redes sociais, mas aí eu queria que você entendesse um pouco até da onde que surgiu a Lísia. Quem é a Lísia Kropiviec? Da onde ela veio, da onde ela surgiu. E eu até comentei um pouco com você, né, eu falo sempre que a minha antiga vida, antes do que eu sou hoje, eu tenho como formação, sou engenheira civil, ambiental, design do interior, com várias pós na área e cursos complementares, mas eu tive uma grande necessidade. Por causa de um pouco da minha história de vida, assim, por cima eu comentei com você, tenho até um livro que fala um pouco mais aprofundado. Eu sou adotada e eu, por necessidade de agradar essa minha mãe adotiva, para me fazer parte desta família, eu acabei optando pelo magistério, que eu esqueci até de comentar, que antes de todas essas formações eu sou formada como professora primária. Legal. O magistério, que era o sonho de vida dela. E aí eu queria muito agradá-la. E, a nível subconsciente, eu busquei agradá-la fazendo o mesmo curso que ela não pôde fazer. E no decorrer do meu caminho estudantil, eu resolvi trocar para engenharia para dar aula. Mas eu gostei tanto de poder comandar uma obra e dar ordem para homem, pensa bem, amigo. Nossa, eu já toquei obra com mais de 100, 200 pessoas lá, 200 homens que eu tocava, né, mandava, fazia aquele conjunto de obras. Eu mudei de profissão, eu acabei engrenando na engenharia civil, que não era o meu objetivo inicial. Mas aí eu tive um filho, casei, tive um filho, e esse filho veio com algumas situações que me deram bastante desafios. Entre eles, hoje ele é diagnosticado com TDAH e TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Estamos fazendo alguns testes para ver se ele não tem TEA também. Mas pensa você, uma engenheira com um filho, me deixando maluca dentro de casa, cheio de razão, e eu sendo criada ainda na época do militarismo, porque minha mãe parecia uma militar, querendo botar as coisas no lugar, e eu dizia assim, quem é que esse pirralhinho de 2, 3 anos quer me botar a banca? E eu batendo de frente. Quando eu comecei a procurar terapia para ele, eu entendi que quem tem que se harmonizar primeiro são os pais. Sim. E eu falei, cara, se nem eu sei quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou, qual a minha história, como é que eu vou ajudar essa criança? E eu fui procurar ajuda. Procurei com vários terapeutas, mas eu falo que a parapsicologia, ela abriu a minha mente de tal maneira que eu consegui me equilibrar. Eu me apaixonei tanto. E eu tenho uma sogra que é parapsicóloga, que ela falou assim para mim, faça com a terapia. E eu dizia assim, isso aí não presta, isso não funciona, isso não vai dar certo. Ela resolveu pagar, ela pagou metade do curso para que eu fizesse parapsicologia. E eu falei, eu vou uma boreana, eu vou só para mostrar para ela que não funciona. Foi a primeira vez que eu mordi a língua, cuspi para cima, levei na cara com o maior orgulho, com o maior gosto, que eu digo assim, gente, que fantástico. Me encantei pela profissão. Que bacana. A ponto de dizer, eu não quero mais atuar como engenheira, larguei 20 anos de carreira para poder ajudar os outros a alcançarem sua melhor versão, principalmente mulheres que passaram ou passam pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos atritos que eu passei e que eu tenho enfrentado, que eu digo sempre, gente, quem sabe, quem já trilhou o caminho vai poder ajudar com certeza os de trás a trilharem o caminho. Então, hoje eu falo para você, sou parapsicóloga, hipnóloga, fiz barras, fiz Theta Healing, fiz vários cursos complementares, legal, mas eu sempre uso hoje, não só nos atendimentos individuais, nas mentorias, a orientação parapsicológica
com a hipnose como necessário, porque eu vi que é um campo fantástico, que realmente eu tenho resultados com os meus clientes. Sim, com certeza. E você, Luiz? Não, bacana. Então, pelo que você falou, né, o exemplo arrasta, né? Arrasta. Então é muito bacana assim a tua história. Eu tenho algumas coisas bem parecidas. Hoje eu sou consciencioterapeuta. Já vou chegar lá para explicar o que é esse consciencioterapeuta. Mas assim, a minha formação em psicologia, eu comecei a fazer engenharia também, só que eu desisti, vi que não era para mim o negócio. Fui para psicologia, concluí minha formação em 2010, 2011, por aí. Só que em 2009 eu já trabalhava com obra também. Opa, olha aí, ó, colegas. Eu não era engenheiro, não sou engenheiro, mas eu fiz muita obra, então eu fazia obra a preço de custo, comprava e vendia imóveis, enfim, estava no mercado imobiliário. E eu trabalhei no mercado imobiliário por 10 anos. Então, assim, tive uma longa experiência no ramo imobiliário, construção civil também. E chegou um momento que eu decidi, não digo abandonar essa área, porque ainda continuo com algumas coisas, mas eu passei a dar foco mais na parte de terapia, que é o que eu gosto de fazer e é o que, conforme você falou, é o que a gente, pelo exemplo e pela história de vida, que a gente vê que começa a dar mais resultado na vida das pessoas. Eu via que lá na obra, quando eu trabalhava em obra, né, ficava direto lá, assim, tinha uma realização, tinha um ganho financeiro, mas não tinha aquela realização pessoal. O teu propósito. O meu propósito de saber que eu estou assim, impactando de fato a vida de alguém com aquilo que eu sei. E eu, desde 2002, foi quando eu conheci a Conscienciologia, que é uma ciência que foi criada e desenvolvida pelo Valdo Vieira, que veio do Espiritismo, trabalhou junto com o Chico Xavier, mas por conta do espírito científico dele, ele saiu do Espiritismo porque ele viu que lá dentro ele não ia conseguir fazer pesquisa, ele não ia conseguir desenvolver outros temas, porque ele estava dentro de uma religião. E ele abandonou aquilo e criou a Conscienciologia com todo um arcabouço de conhecimentos diferentes, vamos dizer assim. Podem parecer similares, mas são diferentes, porque ele criou toda uma nomenclatura, ele trouxe conhecimentos de outras áreas também, da parapsicologia, inclusive, do conhecimento chinês, de Confúcio e tudo mais. E com a Conscienciologia fundada em 1987, se eu não me engano, 88, foi quando ele lançou o primeiro tratado dele, Projeciologia. Mas em 82 ele já fazia reuniões com pessoas para desenvolver esse assunto, esse tema, de uma forma científica. E aí ele lançou esse tratado, que foi o Projeciologia, que é um tratado que pesquisa profundamente o fenômeno da projeção consciente. E foi por conta desse fenômeno que eu comecei a ter quando eu era novo, com 13, 14 anos, eu não sabia o que era. Eu comecei a ter muita projeção astral, projeção consciente para fora do corpo, e eu achava que estava morrendo. Você chegava a se enxergar? Sim, eu chegava a me enxergar outras consciências. Você fazia a projeção. Fazia a projeção, e as primeiras vezes eu achei que eu estava morrendo, porque a sensação era de morte. Eu tinha o costume de chegar em casa do colégio, estudava de manhã, chegava em casa, almoçava e deitava no sofá para tirar um cochilo. E daí um belo dia eu deitei no sofá, daí, de repente peguei no sono e comecei a sentir que eu estava saindo. Eu acordei assim, assustado, e falei, nossa, estou morrendo. Eu fiquei muito assustado. Daí aquele dia eu até não dormi mais, fiquei acordado. É uma coisa que a gente diz assim, quando você não tem uma explicação, não entende o que está acontecendo com a gente pensa
Exatamente isso. Eu tive já projeção astral quando eu era criança, eu não conseguia enxergar meu próprio corpo, mas eu me via flutuando no teto, fazendo algumas coisas, mas era só quando criança. Agora eu não tenho mais a projeção astral. Eu acho fantástico, é um fenômeno maravilhoso. Não, é maravilhoso. E é muito impactante, porque não tem como eu provar para uma outra pessoa. Isso, inclusive, é um dos pontos que o Valdo Vieira batia. Ele acabou tendo que criar um outro paradigma científico, porque o paradigma convencional, da ciência convencional, ele não consegue contemplar certos fenômenos. Então, fenômenos que são parapsíquicos, né, que vão além do nosso psiquismo humano, a ciência convencional ela tem dificuldade, não tem como você colocar num laboratório e falar, vamos lá, vamos reproduzir aqui uma projeção consciente. Até tentaram, de algumas formas, fazer isso. Mas ele criou um paradigma onde não existe essa necessidade de comprovação externa, e sim a autocomprovação. Então, dentro do paradigma consciencial que ele criou, tem uma série de conceitos. Um deles é esse, que é a pessoa ela vai procurar se pesquisar, se conhecer e comprovar para ela mesma, através das experiências, porque certos fenômenos parapsíquicos, paranormais, são muito individuais, subjetivos, e que não tem como eu dizer para você, olha, Liz, eu tive um negócio assim, você vai falar, Luiz, você está exagerando, você está, né? A pessoa sempre vai levar de uma maneira diferente, exato, uma consciência diferente. Então, ele seguiu por esse caminho. E aí, quando eu tinha 14 anos, eu comecei a ter esses fenômenos e não sabia o que era. Minha mãe, na época, me explicou porque ela tinha esse conhecimento. E mais tarde, com 17 anos, 18 anos, eu conheci a Conscienciologia. E isso já era 2000, 2001, por aí. E daí eu conheci a Conscienciologia, comecei a voluntariar. Fui para Foz do Iguaçu em 2004, quando eu já estava bem envolvido no voluntariado, porque lá é onde tem o maior polo de voluntariado e de pesquisa hoje da Conscienciologia. E eu fiquei lá fiquei morando em Foz do Iguaçu por mais de 10 anos. Acabei voltando para Curitiba. E lá, uma das coisas que eu fiz foi também a formação em consciencioterapia, que é uma terapia baseada na conscienciologia. E o que é a conscienciologia? A conscienciologia é essa ciência que estuda a consciência. A consciência, no caso, eu, você, as pessoas. Só que estuda a consciência de uma forma ampla, levando em conta não só a parte psicológica, emocional, física, mas também essa parte extrafísica. Então, a conscienciologia, no caso a consciencioterapia, considera se a pessoa está com algum desequilíbrio, por exemplo, nos chakras, no corpo energético, considera se a pessoa está tendo alguma influência externa de alguma outra consciência. Então ela considera tudo isso daí, considera também a gente leva em conta as vidas passadas. Isso faz parte do paradigma consciencial, né? A multi-existencialidade. Então a gente entende que a pessoa ela não tem só essa existência. No caso, hoje, eu e você estamos usando aqui esse corpo físico, mas que já tivemos outros corpos físicos em outras existências pretéritas. Mas isso tudo sem entrar na questão religiosa. Por isso que eu falei no início que às vezes a pessoa as pessoas podem dizer assim, mas isso aí é o espiritismo. Não, porque a gente não quer impor isso para ninguém e não está dizendo que isso é uma verdade absoluta. A gente traz isso como hipótese e fala assim, Lise, tá bom, você não acredita nisso. Ótimo, você não tem que acreditar mesmo. Eu nem espero que você acredite, eu espero que você receba esse conceito, essa hipótese, e estude, e pesquise, e você mesma, você vai encontrar as respostas, e se tem alguma coisa nisso que eu te falei, faz sentido. Entendi. Ela realmente é ela casa muito com a parapsicologia. Sim. A parapsicologia, ela existe 3 escolas. A escola espírita, a escola católica
e a científica independente. A que eu segui também é fora de religião, ela é a científica independente. Então a gente não consegue, não estuda fenômenos que estariam mais atrelados ao espiritismo, incorporação, né? Porque a gente não tem como comprovar cientificamente que isso é algo existente. Estuda outros fenômenos. Quem é que segue a linha de ciências e estudos dos fenômenos paranormais? Eu já falo para a parte clínica. Por quê? Todos os fenômenos vêm de uma desorganização mental. Sim. Se a pessoa não está bem, ela está energeticamente contribuindo para que algo aconteça diferente. Então ela traz alguns fenômenos que está dentro dela para fora. Todos nós somos paranormais, todos nós temos o mesmo potencial. Só que alguns eles manifestam, outros está adormecido. Então quando você falou projeção astral, realmente é um dos estudos que a gente faz. A telepatia, aquele, nossa, eu estava pensando em você me ligou, gente, eu estava pensando em você, ou seja, telepaticamente eu acabo me comunicando com a pessoa, ou um fenômeno que eu e meu marido fazemos e muito, é a parte telepática. Sim. É de estar vendo algo, um olha pro outro, já sei. Sim. Eu sei o que ele vai falar e ele sabe o que eu vou falar, nós dois temos uma conexão mental fantástica, a gente sim conversa até telepaticamente. Não é todos que tem, mas a gente já conecta. Alguns, que a gente fala, alguns personagens, algumas pessoas, elas até usam isso para fazer leitura de carta, para fazer leitura de mão, porque ela não só faz a tal da leitura fria, né, gestos, né, e tal, mas também, às vezes, telepaticamente ela está captando informações que a gente chega lá, não vou falar nada, e acabou que a pessoa começa a falar, desenrolar aquilo porque ela está captando de você. Tem outros fenômenos também, a levitação, algumas pessoas já vivenciaram, já comprovaram. Então são coisas que a gente vê. E é científico sem ficar falando de religião. Exato. Então, quando a gente fala de vidas passadas, a parapsicologia científica, independente, como é que ela trata? Ela não trata vidas passadas. Ela trata os nossos antepassados. Porque por DNA, eu vou recebendo via células, via informações de DNA, eu recebo todas as informações dos meus antepassados. Então, em mim, eu tenho toda a história do meu passado, da minha avó, da minha bisavó, da tataravó. E tem pessoas que, em hipnose, elas veem imagens, dizem assim, mas podia ser vida passada. Não, tem pessoas que vê o pai que está vivo, conversando com o avô. Vê a cena do pai, mas ele não podia ser o pai, ele não podia ser o avô, ambos estão vivos. Por que ele está vendo uma imagem que é do passado do pai? Porque aquela imagem está conectada nele, então ele tem essa informação genética. E o subconsciente, que é a ferramenta que a gente estuda muito profundamente, eu acredito que assim, Conscienciologia também estuda, é o potencial que o subconsciente tem de agir sobre a sua vida, sobre o seu dia a dia, né, sobre todas as informações que a gente tem no nosso dia a dia, e que ela vai criando, às vezes eu comparei esses dias para um cliente meu, eu falei assim, você já pensou que o subconsciente é um computador? O subconsciente, a gente é aquele computador, você compra, imagine, o bebezinho lá, né, sendo gerado, ele comprou o computador, ele vem com o básico, ele vem com o sistema operacional, que para nós seria o quê? Respira, coma, faça os órgãos funcionarem. Eu não tenho que chegar toda hora, olha, eu tenho que respirar. O coração bata para eu viver. Isso aqui já é de fábrica, já veio e está funcionando. Autônomo. Mas, durante a minha vida, eu vou pondo nesse computador os programas que eu preciso. Então, eu ponho o Excel, ponho o Word, ponho o PowerPoint, ponho vírus. Né? De vez em quando a gente instala vírus que não quer. O que seria isso? Então, o Excel, o PowerPoint, o andar, o dirigir, andar de bicicleta, fazer as suas coisas que você vai aprendendo e aquilo gera algo que vira no automatismo, né? Quando você entra no carro, eu até brinco, gente, onde é a ré do teu carro? Pessoal, como assim? É porque cada carro a ré é de um jeito. Mas é tão automático que você não para prestar atenção. Como que eu engato a ré? Você entra, pum, pum e põe. Que está entrando no automatismo, já foi para o teu subconsciente no automatismo. E o que é os vírus?
são aquelas crenças limitantes que ao longo da nossa vida já vêm sendo instaladas. E você não pediu para instalar, mas ela veio. Às vezes tua mãe, às vezes tua bisavó, tua avó, você mesmo, teu professor, uma autoridade que falou algo que gerou Sim. uma informação e gerou vírus. Sim. O mais básico é que todo mundo usa. Dinheiro não é bom, dinheiro não dá em árvore. O dinheiro é o que todo mundo tem problema com a prosperidade, então a gente fala do dinheiro, né? Trava no dinheiro. Outras travas. Na minha família, nenhuma mulher é feliz. Todas são traídas. Gente, eu já gerei uma programação negativa que eu vou Sim. passar de geração a geração até Sim. que alguém quebre essa crença. Eu não tenho dúvida que essa questão genética, ela de fato existe. Né? Alguns até chamam, né, de maldição hereditária, né? Que nome pesado, né? Pesado, Mas, assim, realmente a gente vê que existem coisas, comportamentos, né? Que a gente herda, e a gente não herda só os genes, né? A gente herda também comportamentos, com certeza. Formas de pensar, e que isso aí às vezes vai se prolongando por, né, gerações e gerações, até a pessoa conseguir, alguém ali conseguir ter uma lucidez e cortar, né, quebrar isso daí. Esse elo. Mas isso daí eu não tenho a menor dúvida, realmente isso aí de fato existe, e a gente também na consciência terapia aborda isso daí, né? E a gente vê assim que tem essa questão hereditária, né, vamos dizer, de comportamentos, a questão genética, e a gente considera também a gente chama de paragenética, que são questões só da pessoa, que não são da família, não vem da família, não vem dos genes, mas são coisas que ela já vem trazendo de muito tempo. Mas aí também cabe a ela pesquisar, e a gente vê que algumas pessoas notam isso, que ela já tem alguns traços assim muito arraigados, já que ela fala assim, puxa, mas de onde que eu tirei isso, né? De onde que... E daí ela começa a se pesquisar e vê que já não é dessa existência, que ela já vem promovendo aquilo há muito tempo. Mas isso também cabe assim uma autopesquisa, né? Cada um tem que se pesquisar e ver se isso é válido ou não. É válido para ela, né? Exatamente. Eu tive uma experiência, eu sempre tive com relação a retrocognições, né? Lembranças de vidas passadas, eu sempre tive uma ligação muito forte com a França. Sem motivo aparente nenhum. Nunca tive ninguém me motivando a fazer francês ou a pensar em coisas da França. Eu, desde pequeno, tive uma ligação. E gostei muito, né? E aí eu, em 2018, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para lá, e foi muito impactante, porque eu fui em alguns lugares, eu viajei por vários lugares ali da Europa, mas quando eu cheguei lá, eu nem estava esperando nada assim. Eu fui lá, como eu fui nos outros lugares, tinha essa vontade de conhecer, porque eu pensava que, né, pudesse gostar, mas quando eu cheguei lá, eu passei muito mal. Assim, Paris, principalmente, eu cheguei lá, eu comecei a passar mal, eu cheguei até a ir para o hospital. E aí eu notei que, porque eu já tinha né, uma caminhada, né, nessa parte parapsíquica, eu vi que eu estava com alguma coisa energética, não era nada que eu tinha comido, não era nada físico. E eu passei muito mal, fui para o hospital, aí depois que eu voltei pro hotel, eu fiquei lá um bom tempo trabalhando assim com as energias e tal, e levei aquilo para minha autopesquisa. E pensei, puxa, eu já tinha desconfiança que eu tinha passado por aqui. Mas o que eu fiz, o que aconteceu aqui? Será que eu botei o pé aqui, eu comecei a sentir um furacão e enfim, passei mal. Então, assim, são coisas que acontecem que eu não sei dizer para você o que foi que eu passei lá, se eu vivi lá, ou se não foi nada disso. Mas eu levo como hipótese
de que alguma coisa teve ali. Entendi. Entendeu? Eu não tenho como afirmar, porque eu não lembrei categoricamente assim, eu lembrei, Lise, que eu vivi lá, eu fazia isso, eu fiz aquilo, eu não tive essa lembrança. Mas eu tive uma repercussão energética na minha vida ali, que acabou encaixando com outras coisas que eu tinha antes. Entendeu? Então é muito complicado fazer esse tipo de autopesquisa, porque não é uma coisa simples, entendeu? Não é assim... Eu achei bem interessante você falando da França. É um lugar que eu sou completamente apaixonada desde pequena. Gosto da língua, gosto do lugar. Eu já fui antes, eu fui em 2009 para lá, para Paris, para passear um pouco, para conhecer a região. Meu marido fez a defesa de tese dele lá na França, então ele estudava na Marie Curie. Eu falei, vou para a França. Diferente de você, não, eu me encantei, me apaixonei, me senti uma verdadeira em casa francesa, assim como a gente passou pela Itália também, um lugar que é fantástico, sou apaixonada. Tentei aprender o francês, tinha algumas travas, tenho algumas travas com língua. Eu falo que se eu falasse todas as línguas que eu estudei, eu era, nossa, poliglota. Extremamente poliglota. Eu já estudei alemão, já estudei francês, já estudei espanhol, já estudei o inglês. O português também, sabe? A gente estuda. Ainda tô aprendendo. Mas todas essas línguas não falo nenhuma. Olha só. Tenho consciência. Até olha como é fantástico o poder do subconsciente. As informações estão dentro da minha mente. Sim. Óbvio, eu estudei, eu vi. O inglês eu já tenho 2 certificados de proficiência. Eu só apago ela da minha mente. Eu escondo ela na caixinha do medo, sei lá onde que eu enfiei a minha língua. Só que um dia eu tava meio que entrando, sabe quando o marido tá vendo um filme e tal, e eu tava ali e disse assim, agora eu vou abraçar o Morfeu aqui, vou dormir. E ele tava assistindo CSI. E ele tava assistindo CSI em inglês, porque a gente não tinha conseguido botar em português, ele tava assistindo em inglês, daqui a pouco eu comecei a ouvir o cara falando, e eu, tá, ele tá fazendo... Tava entendendo tudo. Aí, sabe quando você dá uma despertada? A hora que eu despertei, já não lembrava mais nada, já não entendia mais nada. Porque eu estava acessando na minha memória, lá no meu subconsciente, a informação que eu sei inglês. Algo trava. Aí várias pessoas dizem assim, por que você não trabalhou isso? Gente, tem tanta coisa para trabalhar que as questões de linguísticas, eu disse assim, dá para esperar, vamos trabalhar as outras questões que eu preciso com urgência. Mas eu já percebi, olha o potencial gigante que o nosso subconsciente tem. Sim. A informação está ali dentro, guardada. Sim. Então, a gente falando sobre o potencial do subconsciente, eu estava até comentando com você agora há pouco sobre quanto que a nossa mente ela traz memórias. E aí eu estava vendo uma série, eu assisto uma série, adoro séries, eu sempre falo para as pessoas, já não é mais novela, nós estamos séries, muitas vezes agora estou entrando nessa vibe do dorama, né? E eu estava assistindo uma sériezinha no Netflix, uma série bem antiga chamada The Good Witch. E eu me divirto porque ela é gostosa, ela é leve, ela fala muito da bruxaria, mas na verdade é um potencial mental, onde elas trabalham muito a parte de positivismo, das coisas bacanas. E eu descobri que o tal do Good Witch vem através de um filme. Então a primeira coisa foi um filme. Aí fui pesquisar, né? Lá, cadê o Good Witch? Achei no YouTube, o The Good Witch. Só que o dito cujo estava em inglês. E a vontade de assistir o filme era gigante. Procurei de tudo quanto era jeito, ele dublado, legendado. E tem outros mistérios, né? Eu não sou muito conectada com a tecnologia. Tentei espelhar o meu celular na TV. E eu assisti o filme inteiro em inglês. Olha. Entendi a maior parte. Porque tenho dentro do meu subconsciente esse inglês gravado. Sim. Depois eu descobri que se você põe no computador, você consegue fazer ele legendado e traduzir a legenda, né? Mas antes disso, eu assisti esse filme inteiro em inglês. Então, como que eu consegui assistir? Porque o meu subconsciente foi trazendo pro consciente as memórias daquilo que eu já estudei do inglês. Então, olha o potencial que nós temos de poder fazer isso. Por que eu não assisto as séries todas em inglês? Por que eu não assisto o filme em inglês? Preguiça? Tem que pensar.
Sim. Né? Você tá ali, você tem que se concentrar. Sim. Uma das coisas que eu falo sempre para os meus filhos, a primeira vez que eu assisti o Matrix foi totalmente em inglês. E eu não entendi nada. Eu ficava olhando e falava, meu Deus, o que está acontecendo? Era quando lançaram o Matrix. Sim. E eu fiquei olhando, aí eu vi a Trinity correr pro telefone e disse, mas gente, que telefonema importante esse, né? E tudo, por exemplo, eu não entendia nada do filme, porque eu não entendia as falas. Pô, eu fui assistir um filme inteiro, assisti inteirinho, entendendo. E o gostoso era, cara, entendi a frase, nossa, entendi a fala. Por quê? Porque tá em mim essa memória. Ela já existe. Sim. É só a gente resgatar. A gente se limita, né, muitas vezes, né, com travas e crenças aí que impedem a gente de crescer, né, com certeza. De desenvolver habilidades aí que a gente já podia estar muito mais à frente, né. Essas travas do não consigo, eu não posso, não dá certo. Eu sempre comento pro meu filho, falo, filho, filha, você pode tudo, desde que você acredite, coloque na mente, vai correr atrás disso. Você sabe que, você contando isso, me fez lembrar uma coisa, quando a gente vai trabalhar, vai passar para alguém, né, um trabalho de energia, vai ensinar a pessoa a trabalhar com a energia, porque também a gente também faz isso na consciencioterapia, a gente faz um trabalho energético, mas também ensina a pessoa a trabalhar para ela ter uma autonomia e ela não ficar dependente daquilo. A ideia não é, de forma alguma, a pessoa ficar lá a vida inteira fazendo terapia. Ela tem que fazer ali um tempo até ela conseguir entender o que está tendo de dificuldade, desenvolver as habilidades e caminhar com as próprias pernas, né? E aí a gente passa por esse processo de ensinar. E muitas vezes a pessoa tem essa dificuldade de trabalhar, porque como ela nunca trabalhou, não entende, ela não consegue abstrair a questão energética, porque a energia, a bioenergia, no caso a energia que ela tem ali nos veículos, a gente chama o corpo, né, físico de veículo de manifestação. Né, porque a consciência está usando aquele veículo para se manifestar. Então aquela energia que passa ali nos veículos de manifestação dela, que é a bioenergia, ela consegue controlar através da intenção dela. Então é um comando mental que ela tem que dar para a energia descer, subir, exteriorizar, absorver. Tem várias práticas energéticas para ela se limpar, para ela ampliar o campo energético, mas tudo parte da intenção dela fazer isso. E a gente fala assim, então agora você vai mexer a energia da cabeça aos pés. E a pessoa faz força assim, a gente fala, não, você não tem que fazer força no corpo físico. É só a tua intenção. Você vai mexer, vai sentir a energia. Aí no começo, a pessoa, como ela nunca fez, ela tem dificuldade, ela não sente. Mas à medida que ela vai fazendo, ela vai sentindo e tal, e ela vai quebrando essas travas. Até ao ponto de muitas vezes a pessoa chegar num determinado momento que ela faz aquilo escovando os dentes e dirigindo, ela consegue extrapolar de tal forma que ela vai fazendo automatismo. Fica automático. Então muitas vezes ela entra num ambiente que está mais pesado, mais carregado, ela sabe que ela tem que se blindar, ela tem que, vamos dizer assim, se proteger, criar uma couraça ali para ela não ser tão afetada dentro daquele ambiente. Então tem uma técnica lá que a gente chama de estado vibracional. Ela vai fazer a energia dela vibrar a tal ponto que ela vai se encapsular e não vai deixar ter interferência. Às vezes quando ela está com aquilo tão desenvolvido, é automático. Ela entra num ambiente mais pesado, automaticamente o corpo energético já começa a reagir. E isso tem a ver também com um vídeo que eu estava vendo outro dia sobre hipnose, né, que é a tua área, e que a pessoa ela passa a fazer aquilo de uma forma automática, e a pessoa no vídeo estava até explicando que muitas vezes a gente está num estado hipnótico, né, e não percebe, a gente acha que hipnose é só aquela coisa assim mágica, né? Mágica, um show, uma coisa assim, não é. Às vezes é uma coisa assim tão
fugaz, né, que a pessoa não percebe que ela estava ali num transe hipnótico. Isso é uma coisa que a gente diz assim, primeiro vamos falar lá dos antepassados. Uhum. O que eles usavam? Usavam algumas ferramentas, né? Usavam um reloginho, tal. Já aconteceu de colegas hipnólogos, o cliente chegar, ela vai começar a fazer a indução hipnótica, ela olhou, ué, mas não vai ter o reloginho? Uhum. Cadê o pêndulo? Uhum. Porque ela linkou que a hipnose só iria acontecer se tivesse um reloginho, tivesse algo balançando na frente dela. Uhum. Mas quando a gente fala, e as pessoas têm medo, existe a mistificação de que isso aí é errado, que não dá certo, que não dá, tem várias coisas em volta do própria hipnose. Mas é isso que você falou, a hipnose é um estado natural do corpo humano, da mente humana. Você, quando aprende a fazer algo, como eu estava falando, do automatismo do subconsciente, o dirigir. Eu tenho certeza, Luiz, que você alguma vez na vida já passou por um episódio desse. De você chegar, tá saindo, por exemplo, do teu trabalho, e você pega e pensa assim, eu vou sair daqui, eu vou passar na farmácia, na padaria e vou para casa. Isso é algo à parte do que você faz todo dia. Todo dia você sai do teu trabalho, vai para tua casa e faz sempre aquele caminho. E aí você tá dirigindo e você começa... Nossa, amanhã eu tenho uma agenda, e começa a viajar na maionese ali no que você tem que fazer, o que você vai fazer e tal. Quando você vê, tá em casa. Ué, cadê a farmácia? Cadê o mercado? Como é que você chegou em casa? Sim. Você prestou atenção no teu caminho? Não, você conectou na outra e deixou o automático do teu corpo e te conectando, ligando, indo para casa. Você foi para casa. Você dirigiu, você parou no sinaleiro, você não prestou atenção. O teu foco estava em outra coisa. O ver TV. Quantas vezes você está lá vendo, tô vendo um filme. E daqui a pouco você, mandou a mente para outro canto. Aí chega a tua esposa, e aí, Luiz, o que você está vendo? Você vendo? Você para, olha para a TV, o que eu estava vendo mesmo? Nem sabe o que está vendo. Porque você entrou no transe. O transe hipnótico é simplesmente focar em algo, botar o foco. É esquecer o que tem ao redor e focar em algo. E quando você faz isso aí, de focar em algo, você não enxerga mais nada, não sente mais nada, você deixa de... Então isso é tão natural, só que as pessoas têm medo. Ai, meu Deus, o que vai acontecer? Olha, eu tenho que lutar muito para não acontecer isso toda hora comigo, porque eu tenho TDAH. Também! Então... Sou igual. Então já aconteceu até de eu estar indo para casa e de repente eu chego numa casa que eu morava antes. Que eu me mudei. Sei bem que é isso. Eu me mudei, por exemplo, há um ano, de repente quando eu vi eu estava indo para casa antiga. É bem comum. E a gente chama esse tipo de situação, tem o sonambulismo, né? Que é quando a pessoa está dormindo ela levanta e fica lá sonâmbula. E tem o viginambulismo, quando a pessoa está no estado de consciência vígil, alerta, mas ela está como se fosse um sonâmbulo. Então tem esse nome, viginambulismo. A pessoa fazendo tudo no automático. Inclusive, só um parênteses, né? Uma das técnicas para sair do corpo de forma consciente é a pessoa quebrar esse viginambulismo. Por exemplo, a pessoa começar a ter atenção em tudo que ela está fazendo. Para ela não fazer no automático. Porque na hora que ela estiver fora do corpo, se ela faz tudo no automático, a tendência é ela repetir o que ela faz. Por isso que as pessoas não conseguem rememorar ou tomar consciência quando ela está fora do corpo. Então, para ela tomar consciência que eu estou fora do corpo, ela não pode estar nesse estado de automação. Por isso que eu estou vendo essas técnicas do mindfulness. É você estar presente, consciente no que você está fazendo. Fazer com consciência. Isso. Trazer o teu consciente para cada ação e atuação do que você está fazendo. Sim. Para você ter certeza que você está acordada ou dormindo. A hipnose ela é algo que as pessoas têm muito medo, porque acham que, estralei o dedo, o cara vai... Não, isso se chama ancoragens. Então você cria algumas âncoras. Então, toda vez que eu estralar os dedos, você vai entrar em um estado... Eu estou fazendo uma condição, eu estou dando alguns comandos para o subconsciente da pessoa
que vai entrar no estado de hipnose. Então, eu dou esse comando toda vez que eu solar o dedo, você vai ficar relaxado. Podia ser o gatilho hipnótico, como o Pyong usa, né? Ele faz a arma hipnótica, ele faz o cara entra. Porque ele criou ancoragens. Como você estava falando, proteção. Eu posso, vamos dizer que tem uma pessoa que tem muito medo, ela se sente... Eu posso dizer, olha, toda vez que você tocar no seu anel, você vai se sentir, vai vestir a capa de proteção. Eu crio algumas ancoragens, eu ajudo a pessoa. Então, a pessoa, opa, pegou, já se sente protegida, já cria nela essas situações. Mas isso aí é tudo uma sugestão que a gente faz quando ela está no estado de transe, que ela está no estado de consciência alterado, com um foco em algo. Só que a pessoa só vai fazer se ela se sentir confortável e bem. Então não tem como eu pôr uma pessoa em estado de transe... Sem ela querer. Sem ela querer. Segundo, eu dar comandos de algo que vai ferir as crenças, a ética da pessoa, o que está como programação base dentro dela. Então eu não tenho como hipnotizar ela e dizer assim, você vai sair daqui e vai matar todo mundo que está aqui no corredor. Vai pegar uma... A pessoa na hora, ela sai do transe, ela vai olhar pra gente, tá louca? Aí eu sempre falo com meus clientes, porque a gente usa um pouco pra eu chocar. Digo assim, se eu chegar e estalar os dedos e dizer assim, você vai ficar completamente nu, vai dançar a boquinha da garrafa ali na rua, a pessoa for, é porque estava dentro dela, ela tinha muita vontade de fazer isso, ela vai fazer. Porque o que a hipnose faz? Dentro do consciente aqui, ó, eu estou falando, você está me ouvindo, o subconsciente é outra área. Você não tem acesso conscientemente, você não consegue chegar assim, deixa eu lembrar aqui que eu fiz dia 2 de janeiro de 1985. Você tem tudo registrado dentro dele, mas você não consegue acessar, porque tem uma barreira que te impede. A hipnose, ela faz o quê? Eu sempre gosto de fazer uma comparação. Imagine que tem um muro, uma muralha, e uma portinha. E na frente dessa portinha tem um baita de um troll. Monstro gigante. Então toda vez que você chega ali, deixa eu entrar. Ele, não. O que a hipnose faz? Bota o troll para dormir. Quando ele bota o troll para dormir, você consegue acessar as memórias, você consegue entrar dentro do teu subconsciente, trazer pro consciente as situações. Essa é outra coisa para desmitificar. Você não dorme. A palavra dorme é só uma palavra para você fechar os olhos. Ninguém dorme. Se você dormir, não está em hipnose. O que você está? Você está aqui, ó. Se fechar os olhos agora, você vai ouvir os sons da rua, você vai ouvir os sons do ambiente. Você vai ouvir tudo. Ou não, se você entrar profundamente em ouvir e seguir as minhas orientações, que eu brinco que o hipnólogo é um GPS, ele vai dando indicações, você só ouve a voz mesmo, porque você abstrai os sons. É você que abstrai os sons para focar na informação. E aí você deixa de ouvir e vai seguindo a orientação. É assim que funciona. Mas eu, por exemplo, extremamente pragmática, eu não deixo de ouvir nada. Eu ouço se alguém bater porta, eu ouço se entrar gente na sala, eu ouço tudo. Mas como meu objetivo é entrar no transe, ele faz como se fosse um ruído branco. Ele está aqui acontecendo ao redor, mas eu estou aqui. Eu consigo ouvir tudo, eu sinto tudo, eu conheço tudo. Olha, eu acho fantástico. Assim, eu nunca passei... Até tenho vontade de passar. Então vamos fazer. E porque até vou contar um caso que foi até engraçado. O meu pai, ele foi fazer uma época um curso de reciclagem de motorista. Foi perdido a carteira e tal, foi fazer um curso de reciclagem numa autoescola. E aí tinha uma turma lá que, na turma dele, tinham várias pessoas, dentre elas um hipnólogo. Opa! E tinha uma pessoa lá que era da área do direito, não lembro se era um juiz, um promotor. E aí, num momento lá de descontração, a turma estava conversando e o cara perguntou, né, se alguém tinha interesse em passar pela hipnose, e esse cara do direito, ele levantou a mão e quis passar. E daí o
o hipnólogo hipnotizou o rapaz, meu pai, contando que estava lá presente, viu, presenciou tudo, né? Ele hipnotizou o rapaz, e aí no meio da hipnose ele perguntou, né, pro rapaz quem que ele gostaria de conhecer, quem que ele tinha muita vontade de conhecer pessoalmente. E daí ele falou, eu queria conhecer o Silvio Santos. Olha! E daí uma pessoa saiu da sala, né, o hipnólogo orientou para a pessoa bater na porta tal, e entrar. Aí quando ele entrou, o hipnólogo falou pro juiz que estava hipnotizado, falou, olha só quem chegou, o Silvio Santos. O cara começou a quase chorar e falou, nossa, Silvio, o que você está fazendo aqui e tal. E foi uma coisa assim tão surreal que filmaram e depois mostraram para a pessoa que foi hipnotizada e ele não acreditava. Não acredita. Nem o meu pai que estava lá vendo toda a cena e tal, ele só acreditou porque ele viu, ele estava lá e viu que não foi nada combinado, não tinha nada, nem se conheciam, né? Então foi uma coisa assim surreal. E eu fiquei pensando, puxa, imagina quanta coisa, né, não é possível tratar e resolver. Isso aí foi uma dinâmica, uma brincadeira, mas assim, muito séria, porque como é que o cara consegue olhar para o outro e ver uma pessoa que ele não... Então, eu vou te contar uma coisa. Eu também não acreditava em hipnose. Toda vez que eu via um show de hipnose, porque se chama, essa aí, desse tipo de situação, se chama hipnose de palco. Que você faz alguns testes e faz rapidamente e você pode, né, hipnotizar as pessoas ali para diversão. O que eu trabalho é a hipnose clínica, que eu faço com terapia, tratamento. Mas eu não acreditava. Porque eu achava muito, é bem isso que você falou, contratado, as pessoas são contratadas, vão lá só para fazer cena. E sempre que eu fazia os testes, não vai me hipnotizar, ponto. Olha só, a palavra que eu dizia, não vai, eu não quero. Se eu não quero, eu não vou. Já cortava. Já cortava. Aí eu fui num evento na ESIC, aqui de Curitiba, e tava lá um palestrante, e esse palestrante ia falar sobre empreendedorismo, e ele era hipnólogo. E eu fui com meu marido, sentei assim, ele começou assim, vou fazer aqui. Eu olhei pro meu marido e disse assim, eu vou deixar esse homem me hipnotizar. O Cássio começou a rir da minha cara, eu falei, eu vou, eu acabei de dar o comando para mim mesma, eu vou permitir que ele me hipnotize. Eu dei o comando, eu dei a permissão. Colou a mão. Nunca tinha colado. Colou. Aí eu, tá colado. E meu marido achando que eu tava brincando. Você realmente não conseguia? Não conseguia descolar. E eu, uau. Aí ele chamou no palco. Então quem colou a mão foi pro palco. Subi lá no palco, descolou a mão de todo mundo. Aí ele veio falando, durma. Eu fechei o olho ali e tal. Eu falei, quando ele fechar porque eu quero, porque eu quero, então eu tô aqui porque eu quero, eu faço porque eu quero, tudo assim. Eu falando pra mim mesmo, não tô porque eu quero, de olho fechado. Aí ele mandou a gente sentar, senta, todo mundo ficou sentadinho, e aí ele veio dando comando. Você tá colado, completamente colado, muito colado na cadeira, você tá grudado nessa cadeira, tá colado. E falou pra mim, encostando no meu ombro, tá colado, e eu falei, tô colada? Tô nada, tô porque eu nada. Aí ele abre os olhos, todo mundo abriu, ele pegou R$500 e jogou no chão. Quem levantar, pega o dinheiro, é seu. Rapaz, R$500, né? Não é qualquer coisa. Quem disse que eu saía daquela cadeira? Não conseguia sair? Não saía da cadeira de jeito nenhum. Mas qual que era? O comando era esse. Eu não conseguia levantar da cadeira. Eu tava grudada na cadeira. Daqui pra baixo, nada se mexia. E o meu marido filmando boquiaberto, porque de que eu ia deixar de, nem que fosse por brincadeira, que eu ia deixar de pegar de R$500 ali no chão, de graça. E aí eu passei por outras ali mesmo, no palco. Ele fez esquecer o nome, eu não esqueço o nome. O nome pra mim é muito forte. Eu vejo, eu não falava, gente, eu vi o nome, eu não conseguia falar meu nome. Eu tava vendo, tem quem apaga, esquece e troca. Eu não apagava, só que eu não falava. E aí, quando que ele viu que eu não dava para continuar no palco, porque ele foi deixando outras pessoas.
porque eu teimei quando ele falou pra eu gritar, ei, Corinthians, eu disse, cara, eu sou coxa branca, por que eu vou gritar Corinthians? E aí ele falava, você tá com vontade de mais forte, mas se ele tivesse dito, grita coxa branca, vai coxa branca, eu teria na hora levantado e falado, mas aí bateu na minha crença de que eu não sou torcedora do Corinthians. Até que chegou um momento que eu falei, mas qual é a dificuldade? E ele mandando a vontade mais forte. Mas eu falei assim, entre os dentes. E aí eu saí do palco, porque eu já estava teimando e lutando com as sugestões. Pode ver, nenhuma dessas sugestões ferem as minhas crenças, a menos daquela ali que eu já... Eu só falei no momento que eu disse, não custa nada, não faz diferença. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Tem como, por exemplo, você, vamos dizer assim, plantar uma ideia para ajudar a pessoa? Por exemplo, você deu o exemplo do Corinthians. Isso iria contra a tua crença porque você é coxa branca. Mas vamos dizer que você não tivesse time nenhum e quisesse torcer para o Corinthians. Teria como esse comando ficar não só ali, mas ele continuar, mesmo depois que você saísse de lá do palco? Poderia, se eu desejar. A primeira coisa, você vai fazer isso comigo. Tá. E eu desejo muito que isso seja uma realidade para mim. Você faz uma sugestão, você sugere, e como eu quero, ela vai entrar como sugestão. Enquanto for bom para mim, essa sugestão fica implantada dentro de mim. Enquanto ela for boa, ela fica. No momento que eu olhar e dizer assim, puxa, mas eu podia torcer pro coxa. Entendi. Ela vai embora. Ela sai. Então, por exemplo, vamos falar da hipnose para emagrecimento. Que é a febre que existe. Sim. A pessoa quer muito emagrecer. Ela quer muito. Então, vamos fazendo através de sugestões para que ela tenha uma visualização dela magrinha, dela se enxergar magrinha, o que ela ganha dela emagrecer. A gente vai conversando e vai sugerindo. E faz algumas sugestões de alimentação saudável, de que ela vai fazer exercício todo dia. Vamos colocando algumas sugestões para a pessoa. Isso vai ficando. Vai ficando, enquanto a gente também cria umas ancoragens. Então, toda vez que você tomar água, você vai se sentir satisfeita, a gente cria umas ancoragens para ir reforçando essas sugestões. Mas, tô aqui, eu e você chega e me convida. Vamos para um rodízio? Vamos comer um rodízio lá na churrascaria? Daí ele vai... Cara, pensa, eu tô fazendo dieta para eu emagrecer, eu pedi, tô com hipnose, Aí eu paro e penso assim, nossa, só não vou porque eu tô com uma sugestão. A sugestão vai embora na hora. Porque neste momento, ela já não me serve mais, porque eu queria comer. Eu queria ir na churrascaria. Mas eu só não... Então ela deixa de fazer, porque ela só funciona enquanto ela for boa para mim. No momento que ela não for boa, essa sugestão vai embora. Por isso que a pessoa que ela tem uma sugestão hipnótica de se eu estalar os dedos, você vai... Depois de um tempo... Não funciona. Eu vou estalar o dedo e não vai funcionar para a pessoa, não vai dar certo, porque ela vai deixar de ser útil. Por que eu perguntei isso? Porque, de repente, você me ajuda aí. Eu tenho um problema, uma dificuldade de dormir. Eu até invejo, eu brinco que eu invejo a minha esposa, porque ela fecha o olho e apaga na hora de noite. E eu às vezes, eu fico horas para conseguir pegar no sono. Eu sei que tem técnicas, né, de relaxamento, às vezes eu aplico, às vezes eu estou mais cansado, eu consigo, mas longe de eu conseguir, por exemplo, vou dormir, fechar o olho e... Teria como, por exemplo, eu através... Criar alguns gatilhos. Criar um gatilho para dizer assim, agora eu vou dormir, fechar o olho e... Tem. Existe toda uma... Porque isso é uma coisa que você deseja, você quer, e a gente pode implantar gatilhos. Só que esse tipo de hipnose eu faço em consultório, porque você vai fazer uma indução. Então, a hipnose, ela trabalha, vamos falar, clínica. Por exemplo, quando você vê de palco, você vê o cara lá, não, nesse momento, vai, fecha os olhos, fazendo uma indução, David Elman,
que ela é bem comprida, ou qualquer outro tipo de indução longa. Não, você vê o cara fazendo uma sugestão rápida e ele vai induzindo rapidamente. Ele fala, vai, aprofunda, 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 pum. Por quê? Porque é palco, é diversão, é divertido, ali é coisa rápida. Em consultório, você faz ela mais aprofundada. Por que pode acontecer algumas situações chamadas abreações dentro da hipnose? O que é uma abreação, que a gente chama? É você entrar numa memória que doeu muito e você revive a memória como se estivesse acontecendo lá naquele instante. Vem todos os sentimentos, todas as sensações, todas as dores rapidamente em você, e você traz ela pro teu corpo. Então, se você estivesse se afogando, por exemplo, você vai se sentir se afogando, não vai estar morrendo. Sim. Você não morreu porque você estava ali. Mas as sensações, elas vão acontecendo. Sim. A gente chama de abreação. E aí tem que estar num ambiente seguro, protegido. Ambiente seguro, para que você possa fazer a condução da pessoa para que ela... você não está mais. Claro. A gente tem todas técnicas para trabalhar para que isso não aconteça. Sim, porque hoje eu uso técnicas assim, ler um livro, coisas que vão trazendo relaxamento. Mas isso são coisas diferentes do que simplesmente dar um comando, né? Sim. Eu falo para você o seguinte, aconteceu comigo uma vez. Em sala de aula, o professor foi fazer uma indução para que a gente desse para nós mesmos autossugestões, porque pode ser feito. E aí ele foi fazendo o relaxamento e a indução, então a gente estava em sala de aula ali, e aí ele falou, você vai desligar o subconsciente. Você está imaginando que tem um botão, como se fosse uma chave de luz que você desliga e vai desligar o subconsciente. Vamos falar 3 vezes, na terceira vez você vai desligar o subconsciente. O que o meu subconsciente pegou? A primeira parte da informação, desligar o subconsciente. Faltou a segunda, que ele não aceitou a informação de que eu tinha que fazer sugestões. Então, desliguei mentalmente o botão 1, 2, na 3, apagão total. Cara, sabe o que é você ficar... Gente, foi o melhor momento da minha vida. Eu não, apaguei completamente, sem pensamento, sem nada, zero, nulo. Como é que sei que estava assim? Porque eu só fui voltar a hora que ele falou, quando eu contar 3, você está com a consciência aqui. Agora, eu ouvi quando ele fez o comando de, quando eu contar 3, eu acordei e falei assim, ui, o que aconteceu? Porque eu aceitei o desligar o subconsciente. Olha só. Faltou a segunda parte, que fui eu que não quis aceitar. Entendi. Não só eu, mais umas 2 ou 3 coleguinhas também acabaram apagando, mas foi a melhor coisa, a melhor sensação da minha vida. Eu disse, gente, eu vou usar essa técnica para dormir. Entendi. Eu também tenho dificuldade de dormir. Sim. Eu faço auto-hipnose, que existe. Fantástico. E também eu faço algumas técnicas de visualização que você também faz com a hipnose. Então eu crio uma técnica de visualização e quando eu vejo já dormi. Fantástico. Porque o que é a hipnose? É dar comandos para o teu subconsciente. E você pode fazer isso também conscientemente. Entendi. Mas olha, essa de colar os dedos, essa é mais simples de... É mais simples. Agora vamos lá explicando algumas coisas. Por que para alguns funciona, para outros não? Ninguém tem, vamos falar a verdade, ninguém tem problemas. Alguns vão aceitar as sugestões, outros não. Alguns vão estar preparados, outros não. Então, mas se eu for fazer a técnica de colar o dedo, não colou meu dedo. Tudo bem, você não estava aceitando a sugestão. Quando você aceita, vai colar o dedo. Vai colar. Eu falei, quando eu saí do técnica, quando eu aprendi a hipnose, que daí eu fui fazer o curso, depois que eu acreditei, eu fui fazer o curso de hipnose, tudo para eu poder atuar como hipnóloga, eu falei, vou fazer na minha mãe. Nossa, uma pessoa, vou fazer na minha mãe. A cobaia. Só que eu fui fazer na minha mãe, a minha mãe de sangue. A pessoa que disse assim, uma pessoa simplesmente vai cair que é uma beleza, eu vou conseguir hipnotizar, tirar. Fiz toda a indução, aquela completa de clínica. Quando eu terminei, ela abriu o olho, e aí? Frustrei, disse assim, sou uma péssima hipnóloga. Nossa, primeira, nem... Sim. Aí a minha mãe adotiva chegou pra mim, faz em mim. Eu falei, mas se eu fiz a indução toda bonitinha, de vídeo, não consegui. Sabe quando você diz, não, vou fazer por fazer.
Eu fiz colar a mão. Colou a mão. Falei assim, uau! Tirei a mão, colei a mão dela na cabeça, colei a mão na perna, porque ela queria tanto, ela desejou tanto que funcionou. A outra, o que eu tô fazendo aqui? Porque eu não falei para que servia a indução. Eu não expliquei. Existe um pré-talking, que é uma análise da tua história. Eu vou fazer uma entrevista. Eu vou gerar o desejo na pessoa dela ser hipnotizada. E aí eu chamo ela numa segunda consulta, que é quando a técnica é efetivamente feita. Entendi. Para gerar essa vontade de passar pelo processo. Olha, eu tenho essa vontade. Se você topar, de verdade, eu sempre quis colar a mão. Colar, passar, porque eu sempre quis ter essa experiência com um hipnólogo mesmo, né? Alguém que conheça, que estudou, que domine, porque eu nunca tive esse contato, né? Porque eu sempre olhava e falava assim, nossa, como é que pode isso? E daí depois que meu pai me contou aquilo que ele viu lá, eu fiquei mais abismado ainda. Falei, vou falar só uma coisa que eu preciso te explicar também. Essa pessoa, o juiz, o promotor, seja lá quem for, ele tem um negócio que a gente chama autossugestionável. Ele é muito sugestionável. O que significa? É uma pessoa que tem uma mente completamente criativa. Não é ruim. Não é aquele assim, quando se ouve assim, super sugestionável. Não é ruim. Ele tem uma mente tão criativa que ele aceita certas sugestões, como, por exemplo, ele alucinar, que a gente chama de alucinar, enxergar o Silvio Santos. Tem pessoas que alucinam, tem pessoas que não. Eu sou louca para alucinar e não consigo. Meu consciente, ele é tão forte que se você disser assim, esse sofá aqui, ele é verde-limão. A minha mente na hora diz assim, é marrom, gente. Pronto, a sugestão não entra. Entendi. Então você ver coisas diferentes, mudar cores, esses são para algumas pessoas que são mais sugestionáveis e que são mais criativas. Não tem nada de mal e não tem nada de errado você não alucinar. Claro. Isso pode ser trabalhado? Pode. É uma técnica que daí você vai fazendo com muito tempo. Você começa com pequenas coisas então é que nem uma academia. É treinável. É que nem uma academia. Você chega lá, você não aguenta muito peso, vai pegando até você... Mas tem gente que papum. Sim. A pessoa já é, que a gente diz assim, extremamente criativa, já tem uma mentalidade mais solta, ela se permite vivenciar, porque o segredo da hipnose é você querer vivenciar o fenômeno, querer passar pelo fenômeno, é se permitir viver, porque é divertidíssima. A de palco é diversão, é pura diversão. Não sei se você já viu vídeos do cara pegando tênis e falando como se fosse o iPhone. Vi de tudo. O meu professor, ele me ensinou e ele fez um vídeo, passou na rua, chegou pro cara, ele tinha um iPhone, ele fez a indução rápida ali, pegou o tênis do rapaz e disse assim, nossa, lindo esse iPhone e tal, e pá! O cara entrou em desespero, você quebrou meu iPhone! E ele pegava o tênis e ligava como se fosse um iPhone, porque para ele não via o tênis, ele via o iPhone. Para você ver, é alucinar, ele vê. Sim. Mas isso aí, por quê? Porque ele quis passar pelo processo e é diversão. Eu vi um monte já disso aí, mas assim, sempre em vídeo. Eu nunca presenciei, né, nada ao vivo. E sempre ficava assim, abismado. Alguns a gente pensa assim, não pode ser. Né? Mas outros a gente vê, que nem esse do meu pai, eu acredito nele, confio, né? Então eu sei que não foi nada combinado. Você vai ouvir histórias assim, por exemplo, numa indução para hipnose de palco, da pessoa tá hipnotizando aqui. Você já viu o tete-a-tete, que se hipnotiza o cara em pé? Sim. E aí ele foi falando, o cara de trás se hipnotizou. Isso eu nunca vi. O cara de trás foi hipnotizado. Pegou nos dois. Mas o de trás, ele entrou em transe, e o pior é que caiu de cara no chão, porque o de cá estava sendo segurado pelo hipnólogo, mas o de trás caiu por quê? Porque ele foi aceitando a sugestão. Eu quero tanto que eu entro no esquema de participar, de ser sugestionado. Bacana. É muito bacana. E o alucinar, eu acho que é o sonho de todo mundo.
você poder fazer algo, enxergar algo que não é real, nossa, é fantástico. Que deve ser muito bacana, né? A pessoa, às vezes, está até assim, trazendo para a nossa parte clínica, né? Tá lá no momento depressivo. E aí você consegue colocar ali na frente dela, fazer ela visualizar uma coisa assim que deixa ela... Isso a gente faz na clínica, mas mental. Sim. Sem ela ver no presencial. Ela faz um trabalho mental. Mas daí o sentimento que ela tem eu acredito que seja o mesmo, né? Sim. A felicidade dela ver. Aí. Deve ser muito bacana isso. É bem legal. Escolhe um lado e vai. Quando você der, para e guarda o ponto. Tá. Deu? Pode. Agora eu quero que você feche os olhos. Feche os olhos. E eu quero que você imagine que você vai passar desse ponto. Vai imaginando que o teu corpo vai girando, 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 e você vai passar daquele ponto. Só imagine. Quando você imaginar que você já passou, você me avisa. Mantenha os olhos fechados. Tá. Agora faça sem abrir os olhos. Vai, gira. Vai girando. Vai, 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 vai. Agora pode abrir os olhos. Foi além do que você tinha ido antes? Eu acho que foi. Foi completamente. Tem gravado aqui. Olha só o que acontece. Olha o poder que nós temos na mente. Você põe bloqueios na mente. Cara, vai até aqui. A hora que você fecha os olhos e você imagina, você consegue ir além do que você vai. Isso é uma sugestão hipnótica. Tá. Vou fazer sentado com você. Agora vamos lá. Então agora você vai fazer o seguinte. Você vai cruzar as mãos e fazer assim. Estica bem os braços, os dedos bem esticados. Isso, bem esticado. Bem, bem, bem esticado. Fecha os olhos. Mantém esticado. Agora eu quero que você imagine que vai descendo aqui, ó, pelos seus braços e vai entrelaçando pelos seus dedos uma super cola, um super bonde, sabe o super bonde? Então ele tá vindo e ele vai, ó, entremeando pelos seus dedos. E quanto mais eu contar, eu vou contar de 10 a 1. Quanto mais eu fizer o número, você vai sentindo que essa cola vai penetrando e vai colando. E cada vez que eu fizer a contagem, vai ficar colado, completamente colado, muito colado. 10. Colado, completamente colado. Vai imaginando essa cola vindo, colando esses seus dedos. 9. Colado, bem colado, muito colado, completamente colado. 8. 7. 6. Colado, completamente colado. Vai sentindo a cola tomando conta. 6. 5. Ele vai ficar completamente colado até eu dar o comando de você soltar as mãos. 4. 3, completamente colado, mais e mais colado, firme, firme, colado, colado. 2, 1, abre os olhos, tenta descolar, tenta tirar os dedos, só as mãos, tenta. Quanto mais você tenta, mais colado fica, quanto mais você tenta, mais colado fica, mais e mais colado, forte, forte, colado, 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 completamente colado. Pode abrir os olhos, tá colado, bem colado, completamente colado. Solta, pode soltar, ó, soltou, certo? Tava difícil de... Tá? Vamos ver? Cola aqui, gruda, vai, consegue soltar? Tá colado. É super bonde, ó, colou, tá colado, super bonde. Quanto mais você tenta, mais difícil fica. Quanto mais você tenta, mais difícil fica. E é legal, é divertido, você vai achar divertido. Ah, quanto mais você tenta, mais difícil fica. Pode tentar tirar, você não vai conseguir. Tá fácil? Difícil? Vai ser bem facinho. Solta. Pode soltar. Aqui também. É estranho porque... Você tá ouvindo dizendo, não, eu posso soltar a hora que eu quiser. Não, é que eu não sei explicar, mas não, parece que não vem vontade de levantar.
Fecha os olhos novamente, fecha os olhos, mantenha os olhos. Fica calmo, relaxado. Quanto mais você ouve minha voz, mais relaxado você fica. Quanto mais você ouve minha voz, mais relaxado você fica. Mais e mais relaxado você fica. Quando eu falar durma, você vai voltar a esse estado de relaxamento profundo. Mais e mais relaxado, mais e mais relaxado, mais e mais relaxado. Calmamente relaxado. É por diversão. Você quer, porque você se diverte, você acha muito legal.